Olá, antagonistas! Vocês estão acompanhando aqui na TV Antagonista essa discussão que a gente está fazendo sobre o lado sindical da reforma trabalhista. A imprensa em geral não está de olho, mas a gente está. E é por isso que eu trouxe aqui o Dr. Elton Enéas, que é advogado trabalhista. Ele é da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, faz parte do conselho, também faz parte de várias comissões da OAB. Vai conversar aqui com a gente, tudo bom? Tudo bem, Madalena? Primeiro, vamos falar de duas coisas que aconteceram meio em seguidinha uma da outra. Pois é. Presentão do governo Temer, aí ó, na caladinha da noite para os sindicatos. O governo Temer fez uma instrução normativa do Ministério do Trabalho com uma desculpinha. Ele resolveu colocar todos os funcionários públicos para pagarem o imposto sindical, inclusive os funcionários comissionados, que não recolhem imposto nenhum. O que é um presentão para os sindicatos, sem discutir isso com a sociedade, bem no meio da reforma da Previdência. Aí vem o ministro Gilmar Mendes numa decisão que não tem nada a ver com isso e tira a contribuição, como é que é? Assistencial. Exatamente. Pra vocês entenderem, uma coisa é diferente da outra, mas isso deu uma mexida no caixa dos sindicatos. E tem muito deputado sindicalista pé da vida com essa história. Elton, vamos começar a explicar a primeira. Concedeu com uma mão e tirou com outra, né? O que essa mexidona que teve aí? Primeiro, o que aconteceu? Essa instrução normativa, por que o governo, será que não discutiu isso aí com ninguém? Na realidade, Madalene, a instrução normativa, ela veio regulamentar uma situação que havia de uma lacuna legal, né? A CLT, ela prevê o imposto sindical. O trabalhador, ainda que não sindicalizado, quer dizer, o trabalhador ainda que não filiado a um sindicato, ele tem uma obrigatoriedade de pagar um imposto sindical, só pelo fato de ele pertencer a uma categoria econômico-profissional. Então, pertenceu a uma categoria econômico-profissional, tem que pagar. E havia uma dúvida se os funcionários públicos deveriam fazer esse pagamento também, porque a CLT é muito clara no sentido de que o trabalhador que está inserido dentro do conceito da CLT, ou seja, o empregado, ele é obrigado a pagar um imposto sindical. A dúvida era, o funcionário público também era obrigado? Então essa instrução normativa, na verdade, fazendo uma alusão a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive tem efeito vinculante, ou seja, todos os tribunais inferiores são obrigados a adotar aquela linha de conduta. Inspirado nisso, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, resolveu editar uma instrução normativa. Doravante, todos os funcionários públicos deverão contribuir com o imposto sindical. Se havia uma lacuna na CLT, hoje não há mais. A instrução normativa criou lei. Quer dizer, isso precisou fazer na calada da noite uma dúvida que persistiu desde o governo Vargas. Olha lá. É verdade. O Brasil não andou de lá até aqui. Ficou bom. E essa decisão do Supremo, só pra gente deixar claro, não é que a decisão do Supremo foi semana passada e aí ficou assim, não, foi 2014, tá? Exatamente. Bom, aí ganhou o presentão. Por quê? Quantos cargos tem? Só de cargo comissionado aqui no governo federal tem uns 100 mil. É dinheiro, Brasil, é dinheiro. Aí, teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que acabou sendo seguido pelos outros ministros. Isso, com a divergência, se não me engano, do ministro Marco Aurélio. Mas que aí ficou decidido do jeito que o relator, que o ministro Gilmar tinha colocado. Isso, por maioria. Que não tem nada a ver com essa história aí do funcionário público pagar, mas que vai tirar com a outra mão. Exatamente. Do caixa dos sindicatos. Conta essa história pra gente. Se por um lado os sindicatos conseguiram manter uma receita adicional com essa ideia do funcionalismo público também fazer parte da cota contribuinte do imposto, o imposto sindical é obrigatório, permanece obrigatório para todo e qualquer trabalhador. Que é aquele de um dia, isso, né? Isso, de um dia de trabalho, que está na lei, é obrigatório e é imposto mesmo. Por isso que a gente já chama de imposto sindical. O nome é contribuição sindical, mas a gente já chama de imposto para ficar claro. Só que os sindicatos, eles faziam a receita deles não só com esse imposto sindical, eles criaram algumas contribuições, e quando se diz contribuição, a gente pensa que é o seguinte, contribuição precisa ser espontâneo, né? Eu preciso querer, é facultativo, não deve ser obrigatório.
Os sindicatos inventaram as contribuições para que os seus filiados, aquelas pessoas que vão lá no sindicato, querem fazer parte do sindicato, querem usar o clube de férias do sindicato, querem usar o departamento jurídico do sindicato, ou seja, querem aproveitar os benefícios que o sindicato tem. Esse pessoal teria que fazer uma contribuição, como se fosse uma mensalidade, uma parcela que você faz, por exemplo, que você está num clube. Você pode até não usar o clube, mas você quer pagar para ter os benefícios de sempre que você quiser e precisar, você pode usar. Então se criou a contribuição sindical, a contribuição assistencial. E também a contribuição confederativa, que é uma contribuição um pouquinho mais abrangente, porque também acaba tendo um rateio para as confederações e para as federações. Então se criou isso. Isso era para ser facultativo. Só que com o tempo os sindicatos acabaram criando isso através de assembleias gerais, colocando isso nas normas coletivas, e a forma como o sindicato acabou cobrando algo facultativo passou a ser quase que obrigatório. Por quê? Vai para a norma coletiva, é decidido numa assembleia geral. A empresa é obrigado, porque o sindicato não tem como chegar, até hoje não tem como chegar no bolso do trabalhador e pegar o dinheiro e falar o seguinte, ó, tá, que isso é meu. Então ele faz através da empresa. A empresa retém isso da folha de pagamento e repassa para o sindicato. Então o sindicato mandava a norma coletiva para a empresa cumprir. A empresa pegava, retia mensalmente, esse é o grande X da questão. Porque a contribuição assistencial, ela não precisa seguir aquele um dia de trabalho do imposto sindical. Muitas empresas acabam fazendo o recolhimento disso mensalmente. Todo mês você paga a contribuição assistencial. É um caixa muito maior do que o imposto sindical. E essa muito coisa maior. Da contribuição assistencial, tem a tal história que me falaram que até casamento dá para fazer por procuração. Pois é. Sair da contribuição assistencial não dá. É isso, porque a burocracia que se criou, você veja, é para ser facultativo, mas a burocracia que se criou para você apresentar uma oposição contra essa contribuição assistencial é tamanha que ela virou obrigatória na prática. Porque, veja, a empresa retém. Se você não concorda, você simplesmente tem que fazer uma carta para o sindicato dizendo que não concorda, tem que passar pelo deferimento do sindicato. O sindicato tem que falar o seguinte, tudo bem, ok. Você tem que pedir para que a empresa pare de descontar no seu holerite aquele valor mensal, e você fica numa situação que muitas vezes o trabalhador paga e nem sabe que está pagando. Tem muitos trabalhadores que infelizmente nem olham o holerite, nem sabem, e esse valor parece ser insignificante porque é um valor muito pequeno, mês a mês falando, mas para os sindicatos cria uma receita fantástica. E agora eles vão ter que pedir para o trabalhador. Agora, pelo menos assim, a decisão do ministro Gilmar Mendes, ela declara a inconstitucionalidade da cobrança. Se é inconstitucional cobrar do não filiado, porque o filiado acho que é até justo que ele pague, ele vai usufruir dos benefícios do sindicato, então ele pode contribuir. Mas o não filiado, ele não pode mais pagar. Se pagar e se é inconstitucional, se pagou, é ilegal. Vai ter que devolver? Então, aí é que está o X da questão. Vai ter que devolver sim. Mas o grande problema é o seguinte, quem vai devolver? O sindicato, a empresa, porque a empresa desconta, repassa para o sindicato. Se o trabalhador quiser, e é o que acontece na maioria dos casos do Poder Judiciário, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa, dizendo o seguinte, olha, é inconstitucional a cobrança. Então eu quero que você me devolva tudo aquilo que você descontou do meu salário. Mas sabe o que? Você está me falando isso? A pagar algo que não é dela. Não é uma coisa estranha, demais essa relação? Porque assim, a gente está falando do sindicato é para representar o trabalhador, correto? Correto. Então por que quando o sindicato quer ter uma relação, ou vai cobrar alguma coisa ou vai oferecer alguma coisa, a relação mais próxima dele é com a empresa? Isso é estranhíssimo! Isso é uma coisa completamente esquizofrênica, porque a relação do sindicato devia ser com o trabalhador. Que proximidade é essa com a empresa? Isso é promíscuo, isso é uma coisa louca. Agora nós estamos falando da reforma trabalhista. Não tem reforma que vai funcionar assim, pode fazer o que for. É que nem você tentar fazer um prédio em cima de uma estrutura podre, vai tombar. Não tem reforma para fazer nisso. Perfeito, é isso mesmo. A reforma trabalhista, ela é extremamente perigosa porque a gente tem que entender que o nosso sistema sindical é falho.
Ele é falho porque, primeiro, não te dá o direito de opção, nem o direito de espontaneidade da filiação. Se você está numa determinada categoria profissional em uma determinada região, automaticamente você já faz parte daquela categoria, daquele sindicato. Mesmo que você nem conheça o sindicato. Mesmo que você nunca tenha ido ao sindicato. Mesmo que ele não te defenda. Esse é o sistema, e mesmo que ele não te defenda. Há muitos sindicatos muito bons. Mas aí é a sua sorte. Mas a grande maioria, infelizmente, a gente tem que reconhecer isso, a grande maioria dos sindicatos que atuam no Brasil, eles não são representativos e não conseguem atingir a finalidade de sindicato, de trazer benefícios para uma determinada categoria profissional. A reforma trabalhista, ela está privilegiando a negociação coletiva em detrimento da lei. O ponto fundamental da reforma trabalhista é esse. A partir de agora, uma negociação coletiva do seu sindicato com a sua empresa vai valer mais que a lei. Se o sindicato quiser suprimir direitos, ele vai poder suprimir direitos. Mas aí eu falo, por exemplo, o sindicato que eu conheço, que é da minha categoria profissional, que é dos jornalistas, ele se dedica basicamente a alugar o auditório dele para eventos e apoia publicamente personalidades do meio político que vivem processando o jornalista. Aí esses caras que vão negociar as coisas pra gente? Essa é uma grande... Isso é a reforma que eles vão fazer? Essa é uma grande meia-culpa que os sindicatos têm que agora, a partir de agora, tomar o cuidado de passar para os seus representados. Mas não pode ser esses caras, não. Por que exatamente? Não pode, porque assim, se a negociação vai valer mais do que a lei, então eu tenho que escolher quem negocia pra mim. Ué, os sindicatos... eu tenho que falar, não, eu não quero que esse cara negocie mais, eu quero me filiar ao sindicato que eu acredito que me representa. Exatamente. Os sindicatos se perderam no conceito e agora eles precisam retornar urgentemente, porque o trabalhador vai sentir na pele, se essa reforma trabalhista passar, ele vai sentir na pele que a negociação coletiva é muito importante para ele. Mas eu acho que a gente tem só pelego, praticamente. É muito pouco que não é. Eu, particularmente, eu estou dizendo isso numa opinião pessoal, mas eu tenho certeza que eu sou acompanhado por muita gente do meio. Eu acho que não há como se sustentar uma reforma trabalhista em que você vai privilegiar o negociado sobre o legislado sem uma reforma sindical antes. Sem um fortalecimento real do sindicato como entidade representativa. A reforma sindical é mais necessária do que a reforma trabalhista. Aliás, ela deveria ser prévia. Antes de se dizer que a empresa vai ter capacidade de negociar diretamente com o trabalhador através do seu sindicato, se precisa mudar toda a estrutura de legislação que comporta o sindicato. Porque senão vai cair nesse conceito que você está falando de percepção. O sindicalizado não se sente representado pelo seu sindicato, mas a partir da reforma trabalhista, se passar do jeito que ela está, o sindicato vai ser simplesmente vai ser o grande patriarca desse trabalhador. É ele que vai decidir os rumos da vida dele. Imagina se você não tem a percepção que o seu sindicato te representa, como que você vai passar uma procuração, na verdade imposta, né? Porque você não tem o direito de passar essa procuração. Você vai impor que alguém negocie por você alguém que você não confia. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Precisa ter feito uma reforma sindical antes de passar qualquer reforma trabalhista que preveja a ideia do negociado sobre o legislado. Senão, fatalmente, os trabalhadores vão perder direitos que são direitos que há muitos anos já estão dentro do seu próprio patrimônio. E para a gente finalizar, quando falam em perda de direitos, o que a gente está falando aqui é o seguinte: a CLT é atrasada? É. Precisa ser reformada? Precisa. Mas mais atrasada do que a CLT é o sindicalismo brasileiro. É verdade. Que é uma coisa. Não é atrasado o sindicalismo brasileiro, é fora de esquadro, né? Eu concordo contigo, a CLT é atrasada até por conta da data que ela foi feita para outro mundo, para outra lógica, é esse o problema. Mas a gente não pode demonizar a CLT, porque a CLT é um livro que traz bastante e traz diversos direitos que são fundamentais para a vida do trabalhador. O grande problema é que quando se discute uma reforma da CLT, é que o primeiro ponto de partida é demonizar ela, dizer que, olha, até então, tudo que aconteceu ao longo de anos e anos de conquista dos trabalhadores não vai valer mais. Porque hoje você tem uma tendência em dizer que a CLT está ultrapassada para querer criar uma CLT do zero.
E não é bem isso que tem que acontecer. Eu acho que tem pontos que são importantes na CLT, mesmo sendo de 1943, que precisam ser conservados. E existem pontos que precisam ser atualizados. Isso. Reforma é mudar. Não necessariamente a CLT precisa mudar, ela precisa se atualizar. Eu acho que esse é o grande X da questão. As pessoas elas precisam entender que a CLT é um instrumento fundamental na vida do trabalhador. Ela precisa ser preservada. E mais que isso, ela precisa ganhar uma atualização que não retire direitos fundamentais do trabalhador. Mas, voltando assim, pra gente não confundir as bolas. Ok. Se a gente está falando aqui de CLT de direitos, as pessoas confundem muito o que é CLT com o que é discurso de sindicalista na imprensa. E a gente precisa de uma reforma sindical para que esse blá 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 que a gente vê e que no fim não resulta em nada para o trabalhador, não acabe tomando todo o cenário político e todo o cenário de discussão. A gente precisa que o bem-estar das pessoas, que o futuro das pessoas esteja em primeiro lugar. E não essa relação promíscua entre político, sindicalista, propina e tudo isso que nós estamos vendo agora na Lava Jato, tome a cena como a gente tem visto nos últimos anos, né? Sem dúvida nenhuma. E o sindicato, ele tem que ser algo que o trabalhador confie. E para ele confiar, a reforma sindical é muito importante. Até para dar o direito de opção e o direito de espontaneidade. É assim no mundo inteiro. No mundo inteiro, os sindicatos surgiram por conta de um movimento espontâneo dos trabalhadores. Eles resolveram se unir e eles resolveram, com essa união, ter força de negociação com o empresário, com o seu patrão, enfim. Eles resolveram se unir espontaneamente. E o sistema sindical brasileiro, ele inibe totalmente qualquer tipo de espontaneidade e de voluntariedade para você escolher a categoria sindical, o sindicato que você considera que melhor lhe represente. Precisa mudar antes da reforma trabalhista, senão, infelizmente, na prática nós vamos ver perda de direitos. Esse é o Dr. Elton Enéas, que é especialista em direito do trabalho. Ele é parte do conselho da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, também faz parte de várias comissões da OAB de São Paulo, trazendo para vocês aqui na TV Antagonista uma visão que o pessoal está perdendo aí da reforma trabalhista. Não adianta fazer reforma trabalhista se os sindicatos continuarem desse jeito que estão. É isso, antagonistas. Valeu! Muito obrigado.